Há um verso antigo que atravessa eras com uma tocha acesa no escuro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, verso 1. Nem tanto uma prece, mas um protocolo de poder enterrado em pleno campo de batalha da mente. Napoleão Hill chamou essa zona interna de cidadela invisível, onde a fé se casa com o desejo ardente e gera resultados tangíveis. Hoje, antes de qualquer estratégia, precisamos erguer essa cidadela dentro de você. Imagine-se de pé, sozinho, no centro de uma sala vazia. As paredes são espelhos, que refletem todas as versões inacabadas do seu eu. O estudante que desistiu, o empreendedor que falhou, o filho que temeu decepcionar. Cada reflexo tenta prender sua atenção com perguntas corrosivas. E se nada mudar? E se você cair de novo? Nesse instante, deixe ressoar o salmo como um trovão interno. Quando pronuncia luz, as imagens esmaecem. Quando declara salvação, uma brisa varre a poeira emocional. O primeiro presente do verso é a ruptura da hipnose coletiva do medo. Hill ensina que todo triunfo nasce de um propósito definido. Ideia clara, específica e apaixonante o bastante para incendiar a disciplina diária. Mas um propósito sem fundação espiritual é castelo de areia. O salmista, por sua vez, oferece a rocha onde o plano se firma. Confiança inabalável na fonte que ilumina e protege. Juntos, eles constroem uma ponte entre o invisível e o concreto. Comece anotando, à mão, as 4 maiores vitórias que você deseja celebrar daqui a 3 anos. Faturamento, impacto social, crescimento familiar, contribuição à comunidade. Não escreva em listas frias, descreva como se estivesse vivendo a cena. Sinta a textura do papel timbrado do contrato assinado. Ouça o aplauso da plateia quando seu livro é lançado. Visualize as lágrimas de gratidão de alguém que recebeu sua ajuda. Esse exercício não é fantasia, é sinalização para o subconsciente, o servo diligente, como o Hill o nomeia, que identifica oportunidades alinhadas. Agora, quando sentir a mente escorregar na antiga programação do medo, ative o que Hill chamava de autossugestão dirigida. Declare em voz firme: sou fortaleza impenetrável, guiado por luz superior, dotado de visão clara e perseverança ilimitada. Repita até que o corpo se alinhe. Autossugestão não é mentira, é software de comando interno. O Salmo fornece a fé. Hill fornece a técnica. Você fornece a execução. Faça também o inventário da influência. Quem são as 5 pessoas que mais moldam suas crenças hoje? Se pelo menos 3 não respiram ambição saudável, seu campo está contaminado. Ore o salmo e, em seguida, telefone para um mentor, assista a uma palestra sobre mentalidade próspera, leia 10 páginas de biografias de realizadores. A mente aceita a temperatura média do ambiente. Eleve-a deliberadamente. Antes de dormir, realize o ensaio da vitória iminente. Feche os olhos e caminhe mentalmente por um dia perfeito daqui a 1 ano. Você desperta, lê o salmo, age nos microjuramentos, celebra pequenos lucros, recebe feedback positivo e encerra o dia em gratidão. Sinta a satisfação nos músculos do rosto, como se o sucesso fosse foto revelada. Este filme noturno alimenta o subconsciente durante o sono, alinhando neurônios e intuição para detectar atalhos legítimos. Anote no diário 3 sinais de progresso, por menores que sejam: um cliente que elogiou, um insight que clareou um processo, um real economizado. Hill garante que progresso visível fortalece a fé. O salmista afirma que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Faça do progresso uma liturgia diária. Por fim, lembre-se, a cidadela que estamos erguendo não é bunker de fuga, mas torre de comando. A partir dela, estratégias de marketing, negociações de contrato, decisões de investimento ganham nitidez. Enquanto muitos tentam decorar fórmulas externas, você constrói a engenharia interna que amplia qualquer tática. A diferença entre quem colhe e quem reclama não é talento, é alicerce. Respire fundo.
Deixe o eco do salmo pulsar nos ouvidos internos. Sinta a pele formigar com a certeza de que propósito não é luxo, é missão. Ao virar a página para a parte 2, mergulharemos nos ritos de execução implacável, sistemas de produção, blocos de foco total, ciclos de feedback que transformam intenção em fluxo de caixa. A fortaleza está iluminada. Agora abriremos os portões para a marcha irresistível do seu destino. Quando o salmista declara, "Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei", ele não está fazendo poesia. Ele está descrevendo um padrão de foco absoluto. Um tipo de devoção que, para Napoleão Hill, é o coração pulsante de toda realização significativa. A obsessão positiva por um objetivo maior. Ele não diz, peço muitas coisas, nem vou esperar que caia do céu. Ele diz uma coisa, clara, definida, vibrando no centro do ser. E então complementa, buscarei. Essa é a senha para ativar a energia que transforma a fé em matéria, visão em realidade. É aqui que o propósito se transforma em força motriz, não mais ideia bonita, mas necessidade vital. Você não caminha mais para o sucesso, você é puxado por ele. A cada manhã, o peito se contrai com uma urgência nova, uma espécie de fogo sagrado que recusa distrações. Porque agora você entendeu, sem esse movimento constante, essa entrega contínua, nada muda. E quando você busca de verdade, o universo responde com precisão quase matemática. Acorde com um ritual. Levante antes do mundo, quando o silêncio ainda protege seus pensamentos dos ruídos do medo. Leia o Salmo 27 em voz baixa, como um contrato renovado. Depois, revise seu propósito escrito. Visualize o próximo passo com os olhos fechados. A mente precisa ver antes de crer. O corpo só se move com fé muscular. Você não precisa saber todos os detalhes do caminho. Precisa apenas garantir que hoje será um avanço, por menor que pareça. Divida os seus dias em blocos sagrados de foco. Hill chamava isso de tempo de ouro. Momentos onde tudo que não contribui para o seu propósito é banido. Sem redes sociais, sem notificações, sem interrupções. Escolha 2 a 3 tarefas de impacto por dia. Se executadas com excelência, elas produzem mais resultados do que uma lista infinita de tarefas periféricas. E quando vier a fadiga, e ela virá, use o próprio salmo como combustível. Repita o verso 5. No dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Esse esconderijo não é fuga, é centro de poder. É o momento onde você para, respira e relembra por que começou. Você não é empurrado por obrigações externas. Você é guiado por uma centelha interna que não aceita mais a mediocridade como alternativa. Monte seu sistema pessoal de alta performance com 3 pilares. Clareza matinal. Escreva o que fará e por que isso aproxima você da visão maior. Não pule esse passo, ele recondiciona seu cérebro para o foco. Execução sem negociação. Quando chegar o momento da tarefa principal do dia, trate-a como se a vida dependesse disso, porque, em um certo nível, depende. Revisão noturna. Antes de dormir, liste o que foi feito, o que precisa ser ajustado e o que será o ponto central de amanhã. Isso cria o que Hill chamava de mentalidade de continuidade, onde cada dia nasce do impulso do anterior. Salmo 27 e Napoleão Hill não falam a mesma linguagem, mas comunicam a mesma verdade. O primeiro diz, espera no Senhor, anima-te, fortalece o teu coração. O segundo diz, persistência é o fogo que transforma desejo em fé e fé em ação. Junte os dois e você terá a fórmula mais poderosa de todas, resiliência com direção. Entenda, a vida não vai ficar mais fácil, mas você vai ficar mais inabalável.
Isso não é motivação, é realinhamento interno. Você será tentado a retroceder pelo cansaço, pela comparação, pelo medo do julgamento. E é por isso que o Salmo repete: não temas. Essa não é uma sugestão, é uma ordem. Não tema, não recue, não pare. Crie ciclos de avanço. A cada 7 dias, marque uma conquista. A cada 30, celebre com um pequeno ritual, uma caminhada especial, uma refeição significativa, uma carta para si mesmo. Isso dá ao cérebro o senso de progresso que ele precisa para sustentar a marcha. Construa uma parede emocional de proteção com palavras. Tenha 3 afirmações que você repete nos momentos de dúvida. Exemplo: tudo está trabalhando a meu favor, mesmo quando não entendo. Meu propósito é mais forte do que qualquer sabotagem. Minha luz é inegociável. Leia histórias de pessoas que persistiram quando parecia impossível. Hill colecionou centenas, homens e mulheres que, mesmo desacreditados, mantiveram os olhos na visão e os pés na disciplina. Você se sentirá parte de uma linhagem invisível, uma irmandade dos que não se dobram. Cuidado com os assassinos de propósito. O excesso de opinião alheia, o perfeccionismo, a comparação constante com quem está anos à frente, isso paralisa. Você não precisa ser brilhante agora, precisa apenas ser constante. Brilho é resultado de persistência silenciosa. E se vierem os dias escuros, leia o verso 13. Ainda que eu andasse por um vale de sombras, eu crerei que verei a bondade. A sombra não é a ausência de Deus, é teste de permanência. De tempos em tempos, pergunte-se em voz alta: essa ação me aproxima ou me afasta do meu propósito? E responda com sinceridade brutal. Esse hábito sozinho pode economizar anos de desvio. E quando atingir metas, não se acomode. Use o impulso para projetar novos picos. Hill sempre dizia: aquele que para de crescer, começa a morrer. O salmista confirma: subirei ao monte. Na próxima parte, vamos unir fé, técnica e legado. Você entenderá como o sucesso com propósito não é só alcançar algo, mas se tornar alguém. Porque, no fim das contas, mais do que construir algo, você está construindo a si mesmo. E isso ninguém pode tirar. Chegou a hora de atravessar o portal final, transformar conquista em legado. Até aqui, sua luz foi acesa e sua marcha disciplinada. Agora o mundo precisa ver e sentir o reflexo dessa claridade. É o momento em que o Salmo 27 encontra o princípio máximo de Napoleon Hill. A verdadeira riqueza só se consolida quando você devolve valor ao todo. Primeiro, estabeleça o círculo de impacto. Trace 3 esferas concêntricas. No núcleo, você e sua família direta. Na segunda, colaboradores, clientes, parceiros. Na terceira, sociedade ampla. Pergunte, com honestidade cirúrgica, o que cada esfera receberá da sua vitória. Se o plano não transbordar qualidade de vida, educação ou inspiração para além do seu conforto, ele ainda é pequeno. Ajuste. A fortaleza interior agora se torna o farol. Para o núcleo, crie rituais de presença, almoço sem celular, escuta ativa, celebrações semanais. Hill enfatiza que sucesso doméstico sustenta confiança social. Para a segunda esfera, entregue excelência, produtos que superem expectativa, mentorias que libertem potenciais, contratos honrados antes do prazo. E para a sociedade, escolha uma causa que dialogue com sua história de superação. Destine porcentagem fixa dos lucros, não o resto, e acompanhe resultados. Caridade sem método é culpar o dinheiro. Caridade estratégica é amplificar propósito. Reforce a mente mestra. Conceito central de Hill, unindo mentes que vibram no mesmo tom de grandeza. Toda semana, reúna-se, física ou virtualmente, com 3 a 5 visionários. Comece lendo o Salmo 27 em coro. Depois cada um declara a vitória mais icônica dos últimos 7 dias e o próximo obstáculo estratégico.
Em diálogo franco, vocês trocam recursos, contatos, sistemas. A energia desse encontro é multiplicador geométrico. Uma mente isolada vê problemas. Uma mente mestra vê portais. Mas mantenha a vigilância. O sucesso atrai tanto aliados quanto parasitas. Quando críticas surgirem, retorne ao verso 11. Ensina-me o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me espreitam. A vereda direita aqui é linha de integridade. Governos podem mudar, algoritmos podem oscilar, mas integridade preserva a reputação. Faça do nome o seu melhor ativo. Você precisará renovar a coragem diariamente, pois novos níveis convidam novos medos. Quando sentir o peso de responsabilidades expandidas, pratique o exercício Fortaleza em 3 respirações. Inspire visualizando a luz envolvendo seus ombros. Segure o ar mentalizando: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Expire, liberando a tensão que não serve mais. Em menos de meio minuto, o sistema nervoso troca tensão por presença. Agora, converta métricas frias em histórias quentes. Cada contrato fechado, cada depoimento de cliente, cada quilo de alimento doado, transforme em narrativa e compartilhe. Não para ostentar, mas para provar que a combinação de fé e estratégia é replicável. O mundo precisa de estudos de caso humanos. Isto ecoa o verso 13. Eu creio que verei a bondade na terra dos viventes. Você se torna prova viva dessa bondade. Defina o marco dos 100 dias de glória. Conte 100 dias a partir de hoje e descreva, com precisão fotográfica, onde estará o faturamento, quantas vidas terá tocado, qual será seu novo patamar de saúde física, mental e espiritual. Assim, esse documento, coloque a data e pregue na parede. Todos os dias, ao concluir o ritual matinal, leia em voz alta como se estivesse diante de tribunal celestial. Quem declara, assume. Quem assume, converte. Quem converte, expande. Cuidado, porém, com o esgotamento. O salmista pede abrigo, não maratona infinda. Programe descansos radicais. 1 dia por semana sem produção. Apenas leitura contemplativa, natureza, silêncio. Hill reconhecia o burnout como sabotador de mentes brilhantes. Descanse como disciplina, não como recompensa. E quando o objetivo se materializar, não caia na armadilha do fim da jornada. O propósito é rio, não lago. Recalibre metas. Coloque algo aparentemente impossível. Honra maior, contribuição mais ousada. O verso 14 encerra o salmo com comando duplo. Espera, anima-te. É paradoxo criativo. Paciência ativa, serenidade que constrói enquanto confia. Imediatamente após encerrar este áudio, pegue papel e escreva 3 nomes para convidar ao seu círculo de impacto esta semana, a causa que receberá sua primeira doação percentual assim que o próximo lucro cair na conta, o marco dos 100 dias de glória, datado e assinado. Não deixe a chama esfriar. Postar nos comentários suas 3 decisões cria compromisso público. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precise romper o ciclo de medo. Mas só se você mesmo estiver comprometido, porque a energia espalhada volta ampliada. Feche os olhos agora. Sinta o eixo vertical que liga céu e terra dentro do seu peito. Repita comigo, firme, sem pressa. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? O que consigo conceber e acreditar, consigo realizar. Sorria. Nesse exato segundo, seu futuro já se inclinou em sua direção. Erga-se, marcha, e quando o próximo desafio aparecer, lembre, você não carrega apenas um sonho, carrega a prova de que propósito, quando ancorado em fé e moldado em ação, escancara portas invisíveis. O mundo aguarda seu passo. Vá e mostre a luz.